Galera, meus queridos amigos do YouTube, hoje me dirigindo aí aos meus nobilíssimos confrades lá do nosso canal do Telegram. Tudo bem com vocês? Esse é o segundo episódio aqui da nossa confraria literária, onde, se vocês já viram o primeiro episódio, a proposta é trazer aqui e comentar o e-mail que os nossos confrades, né, mandam lá para o nosso mini-pod literário. O mini-pod literário, para quem não conhece, é o nosso podcast de literatura que sai todas as quintas-feiras, tanto no Spotify, na verdade em todas as plataformas, como também no nosso canal do Telegram. Então, se vocês quiserem conhecer melhor, eu peço que vocês deem uma olhada aqui no descritivo desse vídeo. Tem o link, tem dois links, né? Tem o link não só para o nosso canal do Telegram, por favor, acessem aí, se inscrevam, é de graça, como também aí para nossas redes do Spotify, do nosso mini pós literário. Então, é isso, né? E hoje eu vou aqui direto ao assunto, né? Como no primeiro programa eu fui um pouquinho mais prolixo explicando a proposta e tal. Hoje eu vou direto ao assunto aqui. Eu vou ler o e-mail e comentar. Hoje nós temos e-mail aqui do nosso confrade Lucas Tosta Lopes, que aliás é bem participativo lá no Minipod. Manda muitos e-mails, muitas curtas e tal. E esse e-mail foi enviado no dia 29 de agosto de 2024, justamente inclusive por isso que eu estou lendo aqui alguns e-mails no YouTube, né, para desafogar a nossa lista de e-mails, que a gente tem a proposta de lá no Minipod ler todos os e-mails, tá? Então vamos lá. Ele diz o seguinte, o Lucas, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite, confrades. Estou trabalhando no meu primeiro livro e quero usar o tema Dark Fantasy. Esse cenário decadente, gótico e desesperançoso, ele diz aqui, sempre me atraiu. Cito como exemplo os belos visuais de Dark Souls nos videogames. Tenho também como inspiração o universo de Berserker nos mangás, é isso, né? E minha grande pergunta é, estou errado ao colocar uma cena extremamente pesada logo no prólogo? Seria uma cena para chocar mesmo, diz ele aqui. E depois, quando passasse para o primeiro capítulo, veríamos um corte para uma cena mais calma em outro contexto. Sei que o prólogo e o primeiro capítulo são os que garantem que o leitor irá prender... Sei que o prólogo e o primeiro capítulo são os que garantem que o livro irá prender ou não o novo leitor. E tenho medo de que talvez isso assuste e que não tenha o resultado que espero. Também gostaria de saber qual a opinião de vocês em relação às editoras. Se isso pode, de certa forma, atrapalhar uma publicação. Conheci vocês através de Inteligência Limitada e estão sendo meus professores nesse início de jornada. Parabéns pelo ótimo conteúdo, um abraço. Legal, cara. Então, obrigado pelo e-mail do Lucas aí. Vamos fazer dois comentários aqui, dividir o e-mail dele em duas partes, né? O primeiro ponto que eu queria destacar aqui é sobre as inspirações, né? Que ele fala aqui das inspirações que foram de Dark Souls, né? E Berserker, primeiramente, né? E fala também do cenário gótico, tudo, etc. Bom, eu acho super legal, né? Eu mesmo, né? Esse negócio de ter inspiração fora da literatura, né? Muitos escritores que se consideram um pouco mais eruditos, né? Ficam melindrados ao falar que teve inspiração de cinema, né? Eu sempre, de coisas que não sejam literárias, né? Eu sempre fui no caminho contrário, né? Tenho inspirações literárias também, viu, falando, mas eu sempre citei também, sem nenhum preconceito, sem nenhum problema, as minhas inspirações fora da literatura, né? Como, por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco, né? Os quadrinhos da Vertigo sempre foram grandes inspirações, cinema, tal, né? O Anjos Rebeldes, você sabe da história, tudo. Então eu não vejo problema nenhum em você, especialmente na parte não só do visual, né? Mas até do enredo, você se inspirar em outras mídias. Eu não tenho nenhum problema em relação a isso. Porém, eu acho importante destacar um ponto aqui, que a gente fala muito no Minipod sobre essa questão do pensar literário. A gente tem que lembrar, a gente tem que tomar cuidado para não confundir as linguagens, né? De novo, você pode ter inspiração em qualquer coisa, né? Especialmente na vida, a gente tem inspiração na vida, que não é literatura, então, sem problema. Mas a gente tem que lembrar que literatura é uma mídia própria. Então a gente tem que sempre pensar nisso, né? Quer dizer, quadrinho, mangá, né? Anime é anime, videogame é videogame, literatura é literatura. Literatura é uma mídia própria com uma linguagem específica, né? E o que a literatura tem de diferente, né? Onde a literatura triunfa em relação às outras artes, né? As outras artes, enfim, as outras mídias, etc., no interior do personagem, né? Você descrever o sentimento, sobretudo você pode escrever o sentimento
e as pensamentos de todos os personagens, mas sobretudo do protagonista. Então, a literatura ela é o meio, né, que é o mais forte nesse sentido. Eu sempre faço a comparação, né, quando a gente vê, por exemplo, grandes filmes, né, o Gladiador. Hoje em dia a gente escreve, né, todo mundo escreve, tem inspiração visual, né, claro. Mas quando a gente pensa em grandes filmes, tipo o Gladiador, aquela cena do início, né, ou o Resgate do Soldado Ryan, tudo, aquilo aí é visualmente impactante, né. A literatura ela não consegue e nunca vai conseguir reproduzir isso, né? Uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Você não consegue reproduzir, né, no teu livro, no teu prólogo, que seja, o que está ali no Soldado Ryan, por exemplo, né? Todos aqueles pedaços de pessoas caídas, você não consegue reproduzir. Você pode, né, fazer o melhor possível, mas você não consegue colocar exatamente o que o cinema te dá, até porque tem a trilha sonora, tem os atores, etc. Como é que a gente compensa isso? A gente compensa isso descrevendo o interior, né? Então, por exemplo, se eu fosse refazer aquela cena do Soldado Ryan em literatura, ia ter menos peso o visual. Claro que você poderia descrever tudo, deveria descrever. Inclusive tem um livro excelente que descreve, que é o Mais Longo dos Dias, Cornelius Ryan. Não sei, talvez tenha até sido inspiração do Soldado Ryan, né? O famoso livro O Mais Longo dos Dias descreve o desembarque na Normandia, tudo. Mas o foco ali deve ser como é que os soldados, como é que estavam se sentindo, como é que, se fosse, né, uma reprodução do Soldado Ryan na literatura, né, como é que o personagem lá do Tom Hanks estava se sentindo, o que ele estava pensando, os medos dele, os conflitos, as questões, né? Enfim, focar nisso, eu acredito que seja mais importante, né? Porque isso o cinema ou outras artes não conseguem tirar de nós, né, da literatura, né? Então, assim, por mais que o cinema trabalhe às vezes com narração em off, que é o que o personagem está pensando e tal, nunca vai ser tão profundo quanto na literatura. Então a gente tem que lembrar disso. Você pode usar circulando esse meu primeiro comentário, né? Você deve usar inspirações, né, de outras mídias e tal, mas tem que lembrar de utilizar o que a literatura tem de melhor, que é esse aprofundamento interno nos personagens. Não estou falando aprofundamento no sentido de ser erudito, ser uma literatura acadêmica, não é isso, né? Mas mostrar como é que o personagem está se sentindo, o que ele busca, etc, etc. Enfim. O segundo ponto aqui que ele coloca é a questão da violência, né, na literatura. Existe existe um limite para a violência na literatura. Bom, o que eu sempre falo, ele fala aqui logo no início, né, ele diz, né? Eu sou da opinião de que a literatura é a mais aberta e a mais permissiva das artes. Tem uma frase de um amigo meu, né, o escritor Luiz Eduardo Mata, que ele fala que a literatura ela é essencialmente anárquica, quer dizer, ela não segue padrões, ela não segue, enfim, estilos. Você pode fazer o que você quiser na literatura, e é por isso que ela está na vanguarda das artes, né? Quando você pensa assim, ficção científica, existem excelentes filmes de ficção científica, mas nada se compara com... Quer dizer, até se compara, mas tudo começa na literatura, quer dizer, tudo começa nos livros, né? Então acho que é isso, a literatura ela é aberta, você faz literalmente o que você quiser. Por outro lado, a gente tem que pensar que na ficção em geral, tudo deve acontecer por um motivo, né? Então, eu não sou contra cenas de sexo, cenas de violência ou qualquer coisa que seja, mas contanto que aquela cena acrescente alguma coisa à história. Pode ser que não acrescente nem a trama, tá? Pode ser que a trama, enfim, seja um pouco caótica, tudo, mas aquela cena tem que acrescentar alguma coisa, tem que falar alguma coisa sobre o personagem, sobre o protagonista, tem que acrescentar, ela tem que vir acrescentar alguma coisa, senão se torna algo gratuito. Isso eu estou falando só na literatura, não. Acho que em qualquer arte, você fazer alguma coisa, né, uma cena de violência muito gráfica e ser gratuito, né, enfim, não ter nada a ver com o resto que você vai falar, eu acho que talvez não interesse ao leitor. Talvez você esteja passando ali por um processo catártico, né? Que é bem comum. Quando eu vejo uma cena gratuita, seja na literatura ou seja no cinema ou qualquer coisa assim, eu penso que aquela arte tá... Eu chamo, às vezes, aquela arte é uma coisa meio infantil. Por que eu falo que é infantil? Porque quando você começa a escrever, você é um adolescente, início de escrita, é comum você usar a literatura para
jogar para fora e válvula de escape dos seus sentimentos. Então, se você no colégio lá apanha do garoto mais velho, você vai, na literatura, você vai inventar um personagem que você vai dar porrada em todo mundo, vai ser o, como a gente chama aqui no Rio, pica das galáxias, né? Beleza, isso é um processo catársico. Mas será que isso interessa ao leitor final, né? Será que isso para outras pessoas é interessante? Eu acredito que não. Vai ser interessante se você conseguir conectar essa cena, seja ela violenta ou não, ao resto da história. Puta, aí você vai estar fazendo arte, né? Então, na minha opinião, é isso. Então, eu diria assim, como via de regra, pensa nisso, né? Lucas, né? E todos que estiverem nos escutando, pensa nisso. Vale a seguinte regra: na ficção, nada deve ser gratuito. Esse é o grande ponto, né, que eu queria colocar. E, finalizando aqui, ele pergunta se isso pode ser um problema em relação às editoras. Cara, a galera manda as perguntas, né, às vezes achando, né, que a gente tem assim uma fórmula mágica, eu tenho uma resposta que é uma resposta certa e inconfundível, né, enfim. Mas a verdade é que, cara, cada editor tem a sua opinião, né? Isso é totalmente imprevisível. Você pode pegar um editor que vai olhar aquilo, vai gostar, né? E você pode pegar um editor que vai achar um lixo e tal, né? Mas você vê, por exemplo, no nosso país, né, a gente tem, para dar só um exemplo de vários, o Rubem Fonseca. O Rubem Fonseca tem cenas fortíssimas, chocantes, especialmente nos contos dele. Nos romances até que nem tanto, mas nos contos, tem alguns contos com cenas muito fortes de revirar o estômago. Pô, o Rubem Fonseca é um expoente da nossa literatura. Então eu não vejo problema não, mas será que você tem uma trama que sustente essa cena? Essa que é a grande pergunta que a gente e o Lucas, né, nós devemos nos fazer aí. Beleza? Então é isso aí. Hoje é terça-feira, né? Na quinta-feira, então, tem mini-pod. Não se esqueçam aí de novo de se inscrever tanto no nosso canal do Telegram. Se não tem o Telegram, baixa, bem tranquilo e tal. E como no nosso mini-pod literário, seja em qualquer plataforma de sua preferência. Beleza, galera? Então, muito obrigado aí. Finalizando aqui mais uma Confraria Literária, mais um episódio da Confraria Literária. Espero que estejam gostando. E é isso. Um grande abraço. Até a próxima. E tchau, tchau.